A presente conferência, intitulada Os Direitos da Personalidade na Jurisprudência Alemã Contemporânea, será proferida em 3 partes, em 3 momentos, portanto. Nesta primeira parte serão estudados, primeiro, as origens históricas do direito geral da personalidade, segundo, a caracterização dos direitos especiais da personalidade na perspectiva jurisprudencial alemã e terceiro, a superação do mito da existência de um âmbito nuclear de privacidade, o Kernbereichschutz. Quarto, sistema de proteção por etapas, o Abgestuftes Schutzkonzept. Quanto às origens históricas do direito geral da personalidade, o legislador do BGB, o Código Civil Alemão, não se sensibilizou no final do século XIX com as reivindicações dos defensores de uma regulamentação do direito geral da personalidade, cuja maior expressão foi Otto von Guericke. O direito da responsabilidade civil delitual na Alemanha rechaçou diversamente do Código Civil francês, por meio do seu artigo 1382, a ideia de uma cláusula geral de direito da personalidade, tendo se limitado a regulamentações pontuais, a exemplo do direito ao nome no parágrafo 12 do BGB. Ilustrativo dessa lacuna normativa foi o recurso de que lançou mão o Tribunal do Império, o Reichsgericht, a propósito da ofensa ao direito à imagem post-mortem do chanceler Otto von Bismarck, por 2 jornalistas que o fotografaram no leito de morte. O tribunal impôs a proibição da divulgação das fotos e determinou a destruição de negativos e chapas com base na invasão de domicílio. Otto von Guericke, partindo das considerações em torno do direito autoral da personalidade, vislumbrava no direito geral da personalidade um direito subjetivo que deve ser reconhecido e observado por toda pessoa. É um direito subjetivo básico e unitário, que fundamenta todos os direitos subjetivos especiais e os alcança a todos, e que dá suporte e acompanha, portanto, quer os direitos públicos, quer os direitos privados, os direitos a coisas ou os direitos a pessoas. Somente no ano de 1954, por meio da famosa decisão Carta do Leitor, Leserbriefentscheidung, o BGB, o Superior Tribunal Federal de Justiça alemão, procedeu a uma mudança radical de paradigma e constituiu, por meio de construção judiciária do direito, o direito geral da personalidade, na medida em que emancipou a tutela contra publicações indesejadas da dependência de ostentar característica de obra protegida pelo direito autoral. A doutrina alemã identifica um duplo objetivo de proteção do direito geral da personalidade. De um lado, em sua dimensão estática, o direito de ser deixado em paz, in Ruhe gelassen zu werden, ou em inglês, the right to be let alone. De outro lado, em uma dimensão dinâmica, o direito à possibilidade de livre desdobramento da personalidade e à ativa autodeterminação e à liberdade de ação. Quanto à caracterização dos direitos especiais da personalidade, na perspectiva jurisprudencial alemã, há que se dizer que o BGH, Superior Tribunal Federal de Justiça alemão, considerou que, quanto aos direitos especiais da personalidade, se tratam eles de especiais emanações do direito geral da personalidade, que, após o respectivo reconhecimento, passam a ser parte integrante do direito geral da personalidade, deduzido do direito constitucional. Em consequência disso, prevalece o entendimento de que o teor das regulamentações de direitos especiais da personalidade não estabelece limites rígidos, números clausos, ou mesmo produz eficácia restringente
a determinados sujeitos ativos e passivos. A classificação do direito à própria imagem como integrante do direito geral da personalidade conduziu a uma ampliação da proteção da imagem já legalmente estabelecida. Com efeito, o parágrafo 22 da Lei referente aos direitos autorais sobre artes plásticas e fotografias do ano de 1907 não veda a produção, mas tão somente a divulgação e exposição pública de imagens já reproduzidas. A despeito de a limitação a esta conduta ofensiva ter correspondido à visível intenção do legislador, reconhece-se atualmente na jurisprudência alemã que o parágrafo 22 da mencionada lei não representa norma especial excludente, mas sim que é completada por meio do direito geral da personalidade, o qual já incide a priori e garante proteção contra a reprodução não autorizada da imagem. Consoante a jurisprudência do BGH, é defesa a reprodução da imagem no caso de sua obtenção subreptícia de dentro da esfera privada, porquanto ela constituiria agressão ao direito geral da personalidade. Também, no âmbito do direito ao nome, os limites estabelecidos pelo parágrafo 12 do BGB foram ultrapassados e foi ampliada a proteção por meio da invocação do direito geral da personalidade. No que pertine à superação do mito da existência de um âmbito nuclear de privacidade, o Kernbereichschutz, pela Corte Constitucional Federal Alemã, o Bundesverfassungsgericht, deve-se apontar que a chamada teoria das esferas, Sphärentheorie, esfera íntima e intangível, esfera sigilosa e privada, e esfera social, não resistiu à crítica da doutrina, fundamentada em dois argumentos. Primeiro, o reconhecimento da existência de uma privacidade na publicidade, caracterizada pelo fato de alguém ter se recolhido em uma segregação espacial em que ele, de forma reconhecível objetivamente, quer permanecer sozinho, e segundo, porque o conteúdo e o alcance da privacidade na publicidade não será determinado pelo titular do direito ex ante facto, senão pela jurisprudência ex post facto, consoante critérios objetivos normativos que não poderão ser conhecidos pelo atingido no momento em que ele necessitar da proteção da esfera privada, de tal modo que a incerteza jurídica acaba beneficiando o ofensor do direito. Para a Corte Constitucional Federal Alemã, conforme consta da decisão Princesa Caroline de Mônaco, decisivo é se o indivíduo pode esperar fundamentadamente passar desapercebido ou se ele escolheu lugares onde ele se movimenta sob os olhos do público. E prossegue a Corte. Não é o seu comportamento, se sozinho ou com outros, que constitui a esfera privada, mas sim as circunstâncias objetivas da localidade no momento dos fatos. Se ele se comportar condizentemente com a privacidade em lugares que não ostentam tais características, suspende com isto ele próprio a necessidade de proteção para comportamentos que não dizem respeito ao público. Referentemente ao sistema de proteção por etapas, Abgestuftes Schutzkonzept, como reação à jurisprudência do Superior Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, o Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, que imputou à Alemanha um déficit na tutela da esfera privada, o Tribunal Federal de Justiça alemão, o BGH, renovou a sua jurisprudência a partir de 2007, com base em um sistema de proteção por etapas. A etapa número 1, a ser averiguada, parte da premissa de que a imagem de uma pessoa somente deve ser difundida basicamente com a sua autorização, nos termos do parágrafo 22,
primeiro parágrafo, primeira frase da lei referente ao direito autoral. A segunda etapa reveste a forma de exceção à exigência de autorização, a qual vale para imagens do âmbito das chamadas pessoas da história contemporânea. Parágrafo 23, primeiro parágrafo, primeira frase da lei sobre o direito autoral. Divergindo da orientação jurisprudencial do BGH, a Corte Constitucional Federal Alemã tem fundamentado as suas decisões no pressuposto de que, na dúvida, deve-se priorizar a necessidade de informação do público, a qual dimana do artigo 5º da Grundgesetz, a lei fundamental alemã. Assim entendeu a Corte Constitucional recentemente ao considerar lícita a divulgação de fotos da princesa Carolina de Mônaco relacionadas à alocação de uma vila de sua propriedade, ao argumento de que a liberdade de informação que deflui do artigo 5º da Constituição de Bonn, a Constituição Federal Alemã, cobriria também as necessidades de distração do público. Embora a Corte Constitucional Federal Alemã tenha admitido, no ano de 2004, que a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos devesse ser levada em consideração no contexto de uma hermenêutica metódica defensável e devesse ser adaptada ao direito alemão para a proteção da personalidade, constata-se na prática, todavia, a insubmissão da Corte Constitucional Federal Alemã. Em consonância com a orientação do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, deve-se proceder a uma diferenciação básica entre, de um lado, o relatório midiático capaz de contribuir para uma discussão em uma sociedade democrática e pluralista e que se refere especialmente a políticos no exercício do seu mandato, e, de outro lado, o relato sobre uma pessoa que não ocupa qualquer cargo público. Finalizando-se esta primeira parte, façamos uma breve resenha do que foi apresentado. Abriu-se a conferência com um retrospecto sobre as origens históricas do chamado direito geral da personalidade. Diferentemente do Código Civil, artigo 1382, o direito alemão não acolheu a ideia de uma cláusula geral de direito da personalidade. Ao contrário, regulou o assunto esporádica e limitadamente, por exemplo, o direito ao nome, parágrafo 12 do BGB. Foi-se construindo jurisprudencialmente a tutela de algumas expressões do direito geral da personalidade, tendo o Tribunal Imperial, o Reichsgericht, protegido o direito à imagem post-mortem e proibido a divulgação de fotos do chanceler Otto von Bismarck em seu leito de morte, registrada por 2 jornalistas. Porém, o turn point, o momento de inflexão, ocorreu no ano de 1954, por meio da decisão Carta do Leitor, Leserbrief, por meio da qual o Superior Tribunal de Justiça Federal, o BGH, ampliou a tutela ao direito autoral. O direito geral da personalidade exerce dupla função no direito alemão. A uma, em sua dimensão estática, o direito de ser deixado em paz, in Ruhe gelassen zu werden. A duas, em sua conotação dinâmica, o direito ao livre desdobramento da personalidade e à ativa autodeterminação e à liberdade de ação. O segundo tópico versou sobre os direitos especiais da personalidade na perspectiva jurisprudencial alemã e nos mostrou que, a exemplo do direito à própria imagem, a cláusula geral do direito da personalidade complementou a proteção da lei referente aos direitos autorais de 1907 e fortaleceu a tutela desses direitos. Ampliou-se a proteção contra a obtenção subreptícia da imagem de dentro da esfera privada alheia. No terceiro módulo, sobre a superação do mito da existência de um âmbito nuclear de privacidade, o Kernbereichschutz, identificaram-se duas principais objeções, quais sejam: primeira,
a reconhecida existência de uma privacidade na publicidade, e segunda, o fato de que o conteúdo e o alcance da privacidade na publicidade não será determinado pelo titular do direito ex ante facto, senão pela jurisprudência ex post facto. No quarto item, discorreu-se sobre o sistema de proteção por etapas, abgestuftes Schutzkonzept. A imprecação pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, de que haveria um déficit na tutela da esfera privada no direito alemão, constrangeu o Tribunal Federal de Justiça alemão, o BGH, a renovar a sua jurisprudência a partir de 2007. Para tanto, auriu um sistema de proteção nas seguintes etapas. Primeira etapa, verificar-se se a difusão da imagem do titular do direito fora realizada com a autorização deste. Segunda, averiguar-se se, excepcionalmente, não se tratava de pessoa da história contemporânea, de uma chamada pessoa pública, portanto. O chamado estado da arte atual, na jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, preconiza que se deva proceder a uma diferenciação básica entre, de um lado, o relatório midiático capaz de contribuir para uma discussão em uma sociedade democrática e pluralista e que se refere especialmente a políticos no exercício do seu mandato, e, de outro lado, o relato sobre uma pessoa que não ocupa qualquer cargo público. Embora a Corte Constitucional Federal Alemã tenha admitido em 2004 a necessidade de uma adaptação ao direito alemão de uma hermenêutica metódica defensável para a proteção da personalidade, constata-se, na prática, uma insubmissão da Corte Constitucional, a exemplo da decisão sobre o rumoroso caso das fotos da princesa Carolina de Mônaco em uma vila de sua propriedade, um verdadeiro leading case, cuja publicação foi considerada lícita ao argumento de que o artigo 5º da Constituição alemã tutelaria também as necessidades de distração do público.